pela recepção. Muchas gracias por este É recibimiento. prazer poder estar aqui com vocês. Es un gusto estar aquí con vosotros E eu tenho certeza que nós teremos tempo maravilhoso. y estoy seguro de que vamos a tener un tiempo maravilloso. Porque se a presença de Deus está aqui, Porque si la presencia de Dios está aquí, é garantido que esse tempo será muito valioso. es garantizado de que este tiempo será muy valioso. Quantos aqui já sentiram a presença de ¿Cuántos Deus? aquí han sentido ya la No presencia de louvor e Dios adoração. mientras alabábamos y adorábamos? Existe tanta presença de Deus aqui, amém? Existe mucha presencia de Dios aquí, amén. E desde tarde Y desde tarde nós tivemos momento muito precioso como igreja, hemos tenido un tiempo muy precioso como iglesia, onde nós pudemos aprender mais a respeito da igreja local. donde hemos podido aprender mucho más de la iglesia local. E nós amamos a igreja local. Y es que nosotros amamos la iglesia De local. forma muito resumida, De una forma muy resumida, nós compartilhávamos que a igreja local hemos compartido de que la iglesia local é o veículo que Deus escolheu es la herramienta que Dios ha elegido para colocar nessa terra para poner aquí en esta tierra para a transformação do mundo. para transformar al mundo. E por isso é tão importante com que nós estejamos engajados com a igreja local. Por eso es tan importante de que nosotros estemos involucrados con la iglesia local. Mas como o pastor bem falou, Y como el pastor bien lo ha dicho, eu sou parte de movimento que se chama Dunamis soy parte de un movimiento llamado Dunamis e também de uma outra organização que se chama Descend. y de otra organización llamada Descend. E nós tivemos o último evento do Descend no dia 31 de janeiro, Y hemos tenido el último evento de Descend en el día 31 de enero lá no Brasil. en Brasil. E nós temos visto o sopro de Deus em relação a isso. Y hemos podido ver el soplo de Dios. No dia 31 de janeiro desse ano, En el día 31 de enero de este año nós colocamos 5 estádios cheios no hemos Brasil. podido llenar 5 estadios en Brasil. Éramos em aproximadamente 300.000 pessoas, Aproximadamente más o menos 300.000 personas, de norte a sul do Brasil. del norte a sur de Brasil. E algo que eu me lembrava enquanto eu vinha para cá, Y algo que yo recordaba mientras venía hacia aquí, é que nessa semana ainda, y es que en esta semana eu recebi uma palavra, yo he recibido una palabra, inclusive eu compartilhei ela com o Jorge incluso la he compartido con e Jorge com o pastor Ivan lá em Madrid. y con el pastor Iván en Madrid. E a palavra que eu recebi era a seguinte: Y la palabra que yo he recibido ha sido la siguiente. era como se a pessoa me visse num barco à vela Es como si una persona me viera en un barco de vela e ele dizia que o vento estava a favor. y me decía que el viento estaba a favor. Era como se Deus estivesse soprando Y es como si Dios estuviera e soplando. tudo fluiria de forma mais rápida e mais fácil. Y todo iba a empezar a fluir de una forma más rápida y fácil. E eu creio que essa palavra, Y yo creo que esta ela não é palabra direcionada apenas para mim, no es una palabra únicamente hacia mí, mas é uma palavra para as igrejas na Europa. sino que es una palabra para las iglesias en Europa. Existe vento a favor. Existe un viento a favor. Talvez os nossos olhos naturais não consigam enxergar, Quizás nuestros ojos naturales no lo puedan ver, mas nós sabemos que Deus tem plano incrível pero nosotros sabemos que Dios tiene un plan increíble para as igrejas para las e iglesias para o avanço do evangelho na Europa. y para el avance del evangelio ¿Cuántos en creen Europa. eso? ¿Cuántos creen en eso? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amém. Amén. Bom, antes de entrar na palavra, Antes de que vayamos a la palabra, eu gostaria de me apresentar a minha família me gustaría presentarme, presentar mi familia e apresentar também pouco do que eu faço como Greenhouse. y también presentar un poquito de lo que yo hago en Greenhouse. Eu creio que nós temos a foto da minha família aqui. Creo que tenemos la foto de mi familia. Aqui está. Bom, aqui nós temos então a Bruna, minha esposa. Tenemos Bruna, que es mi esposa, O mais velho aqui do meio. el más mayor que está en Ele medio. está muito feliz porque aqui ele estava conhecendo a irmãzinha dele. Está muy feliz porque en esta foto estaba conociendo a su hermanita E esse é o Júlio, ele tem 8 anos de idade. y se llama Julio, tiene 8 años de edad. O que está no meu colo é o Joaquim. El que está en mis brazos es Joaquín Hoje ele está com 1 ano e 8 meses. y a día de hoy tiene 1 año y 8 meses. E aqui, deitada, Y aquí acostada, só dá para ver a cabeça dela. que solamente se ve su cabecita, Essa é a Alina. esa es Alina.
Ela é a nossa princesa da casa. Es la princesa de nuestra casa. E quando nós viemos para Portugal, Y cuando nosotros vinimos a Portugal, ela tinha apenas 2 meses de vida. ella tenía únicamente 2 meses de Hoje ela vida. está com 3 meses e meio. Y ya a día de hoy tiene 3 meses y medio de vida. Porque nós chegamos em Portugal há 1 mês e meio. Porque hace solamente 1 mes y medio que hemos llegado a Portugal. E a gente tem brincado que ela é a missionária mais jovem que nós já conhecemos. Y estamos bromeando entre nosotros de que ella es la misionera más jovencita que hemos conocido. Porque no dia que ela fez 2 meses, Porque en el día que ella cumplió 2 meses, a gente colocou ela dentro do avião la pusimos dentro del avión e voamos para Portugal. y volamos hacia Portugal. E em Portugal nós estamos envolvidos com a obra de Jesus, Y en Portugal estamos involucrados con la obra de Jesús porque nós somos enviados da nossa igreja local em São Paulo porque hemos sido enviados por nuestra iglesia local que está en São Paulo para plantarmos uma Zion Church para que podamos plantar una iglesia, una Zion Church lá na cidade de Portimão. en la ciudad de Portimão. E quando eu recebi o convite, Y cuando yo recibí la eu invitación, nunca tinha escutado falar sobre Portimão. yo nunca había escuchado acerca de Portimão. E quando eu recebi o convite, eu busquei na internet Y cuando yo recibí la invitación, pues lo busqué por internet, onde era Portimão dónde estaba Portimão, e vi aquelas praias incríveis. y vi las playas increíbles. E eu falei, Deus, eis-me aqui, Y yo dije, Dios, heme aquí, porque esse é o lugar que o Senhor escolheu porque yo sé que ese es el lugar que tú has para que eu escogido pudesse sofrer por Jesus. para que yo pudiera sufrir por Jesús. Eis-me aqui, envia-me a mim. Heme aquí, envíame a mí. Então, juntamente com a minha família, Así que junto con mi familia nós chegamos no final de fevereiro hemos llegado a finales de febrero em Portimão. en Portimão. Então, fazem apenas 3 semanas O sea que hace 3 semanas que nós temos cultos todo final de semana, todo domingo. que estamos llevando a cabo cultos todos los fines de semana. É a igreja mais nova da bandeira Zion. Es la iglesia más nueva de la iglesia Zion. Mas já tem sido incrível ver aquilo que Deus tem feito também em Portimão. Pero ya ha sido increíble ver lo que Dios ha hecho en este tiempo en Nós Portimão. reunimos uma média de 40 pessoas por domingo, Estamos reuniendo una media de 40 personas por domingo, mas nós já estamos vendo a mão de Deus nessa obra. pero ya estamos viendo la mano de Dios en esta obra. E eu cheguei aqui na Espanha Y he llegado aquí a España pela primeira vez na minha vida, por primera vez en mi na vida quinta-feira. el día jueves. E o Jorge tem me recebido aqui. Y Jorge me ha E eu recibido quero agradecer publicamente o Jorge. y quiero dar gracias de una forma pública a Jorge. Eu conheci o Jorge em Israel. Conocí a Jorge en Israel E é um ótimo lugar para você conhecer alguém. y es un lugar increíble para que tú conozcas a E alguien. o Jorge é um grande amigo que o Senhor tem me dado. Y Jorge es un gran amigo que Dios me ha dado. Mas também eu quero agradecer a toda a igreja Y también quiero dar gracias a toda la e iglesia aos pastores y a los pastores por abrir a casa, por abrir la por casa nos receber de forma tão calorosa e tão boa. y por habernos recibido de una forma tan buena. Quando acabamos a sessão, andamos um pouco por Cádiz. Después que hemos terminado por la mañana el taller, hemos caminado por Cádiz E eu falava para o Jorge y yo hablando con Jorge que le eu estava decía ficando cansado que ya me estaba quedando cansado de tanto que nós já andamos. de tanto que estábamos ya caminando. Vamos precisar de um renovo espiritual nas pernas. Vamos a necesitar de un renuevo espiritual en las piernas. Mas eu creio que o Senhor tem separado grandes coisas. Pero yo creo que Dios está separando grandes cosas. E é incrível ver aquilo que Deus tem liberado sobre a Espanha. Y es increíble ver lo que Dios ha liberado sobre E España. desde quinta-feira eu tenho o privilégio Y desde el día jueves he tenido el privilegio de ter ido a Madrid, de ir a a Madrid, Córdoba, Córdoba, a Málaga Málaga e agora aqui em Cádiz y ahora pues en e Cádiz. ver um pouquinho daquilo que Deus tem feito em cada igreja. Y ver un poquito de lo que Dios está haciendo en cada iglesia. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com você, Y hoy me gustaría compartir algo contigo, independente da sua idade, independiente de tu edad. que é justamente o Dunamis Greenhouse. Es justamente el Dunamis Greenhouse. E talvez você se pergunte o que é Greenhouse. Y quizás te preguntes, ¿qué es greenhouse? E não significa casa verde. Y no significa casa verde. A tradução para Greenhouse La traducción para greenhouse é uma estufa. es como si fuera un invernadero. Sim? Uma estufa. Un invernadero. Onde você vê
uma aceleração donde tú puedes observar una aceleración em certas coisas. en ciertos aspectos. E é o que nós cremos que vivemos como Greenhouse. Y es lo que nosotros creemos que hemos estado viviendo como Greenhouse. Agora, todos nós que fazemos parte do Dunamis, Ahora, todos nosotros que somos parte del Dunamis, somos parte também de uma igreja, somos parte también de una iglesia, porque acreditamos na igreja local. porque nosotros creemos en la iglesia local. Mas o Dunamis nasce Pero el Dunamis nace para que nós pudéssemos servir de alguma forma a igreja, para que nosotros pudiéramos de alguna manera servir a la iglesia através de ferramentas, por medio de herramientas, através de conexões. a través de E é conexiones. isso que nós sentimos que fomos chamados a fazer. Y es eso lo que sentimos que hemos sido llamados para hacer. Então, dentro do movimento Dunamis, Así que dentro del movimiento Dunamis existem uma série de coisas. existen diferentes cosas. Existem ações, Existen las acciones, existem escolas, existen escuelas e Greenhouse é uma das nossas escolas. y Greenhouse es una de nuestras escuelas. E é a escola onde nós falamos muito a respeito de avivamento e transformação. Y es una escuela donde nosotros hablamos mucho acerca del avivamiento y de la transformación. Nós cremos que todo avivamento Creemos que todo avivamiento precisa também culminar numa transformação. necesita terminar en una transformación, Porque o avivamento, porque el ele não avivamiento pode ser simplesmente um evento. no puede ser únicamente un evento. O avivamento, ele não pode ser simplesmente uma escola. El avivamiento tampoco puede ser únicamente una escuela, Mas todos os dias existe pero todos los días a disponibilidade do reino de Deus existe una disponibilidad del reino de Dios em avivar o meu coração en avivar mi e corazón, também o nosso coração, no avivar caso, nuestros corazones, para que então para que nós entonces possamos causar transformação. podamos nosotros causar transformación. Transformação em nossa igreja local, Una transformación en nuestra iglesia local, transformação na esfera do governo, una transformación en el gobierno, em artes e entretenimento, en el arte, el entretenimiento, onde quer que você esteja, donde sea que tú estés. você é capaz de levar transformação. Tú eres capaz de llevar Uma transformación. vez avivado pela pessoa do Espírito Santo, Una vez que tú hayas sido avivado por la persona del Espíritu Santo caminhando em um poder sobrenatural. y caminando en un poder sobrenatural, E nós temos feito essa escola y hemos estado haciendo esta escuela por diversos anos. por muchos años. Nós fizemos a primeira edição La primera edición la em hicimos 2017 lá no Brasil. en 2017 en Brasil. E desde então ela acontece uma vez por ano ou mais. Y desde entonces ella va sucediendo una vez al año o más. Mas depois nós expandimos para a Europa. Y después llevamos a cabo la expansión a Europa. Tivemos uma edição em Portugal, Tuvimos una edición de Greenhouse en Portugal. tivemos uma edição na Espanha 3 anos atrás. Hemos tenido una edición en España hace 3 años. No ano passado tivemos na Itália Y el año pasado la tuvimos en Italia. e esse ano novamente estaremos na Itália. Y este año, una vez más, estaremos en Italia. E esse ano nós abraçamos um desafio Y este año, pues, hemos abrazado un reto que o Senhor nos deu, que Dios nos ha dado. de fazermos 4 edições De que, pues, podamos hacer 4 ediciones em um só ano. en un solo Então, no año. Brasil, nós temos 2 escolas que acontecem. Entonces, en Brasil tenemos 2 escuelas que están en marcha, É basicamente uma em sequência da outra. una detrás de otra. E no Brasil, nós reunimos 700 pessoas por escola. Y en Brasil solemos reunir como 700 personas por escuela. Na edição do ano passado na Itália, En la edición del pasado año en Italia, nós tivemos 380 pessoas da Europa tuvimos allí 380 personas de Europa fazendo essa escola. haciendo esta escuela. Nós tivemos 51 nações representadas. Tuvimos 51 nacionalidades Tínhamos representadas. alemães, Teníamos gente de Alemania, tínhamos espanhóis, españoles, tínhamos muitas nações representadas. teníamos muchas nacionalidades E representadas. nós vimos o treinamento desses jovens E ou hemos dessas pessoas. Visto como el entrenamiento de estos jóvenes, de estas Eu personas. digo jovens porque todos nós somos jovens. Yo digo jóvenes porque todos nosotros lo somos. Ano passado nós tivemos uma aluna, El pasado año tuvimos una alumna ela tinha 60 anos de idade. que ella tenía 60 años de edad E ela foi para a escola, y ella fue a la e escuela depois da escola de 12 dias no período teórico, y después de esa escuela, de esos 12
días de escuela teórica, nós também temos viagens missionárias. además llevamos a cabo viajes E ela misioneros. também fez viagem Y missionária. además de esto, ella también hizo el viaje E ela foi misionero. tão usada por Deus. Y ella fue muy usada por E Dios. quando ela voltou Y cuando ella regresó para sua igreja, para su ela iglesia, continuou servindo a sua igreja local. ella siguió sirviendo en su iglesia E local. ela tem colhido muitos frutos até hoje, Y ella ha estado cosechando muchísimos frutos hasta el día de hoy, daquilo que ela viveu no Greenhouse. de aquello que ella pudo vivir en Greenhouse. Então você já está vendo na tela Así que tú ya estás viendo en la que pantalla do dia 14 a 25 de julho, que del día 14 al 25 de nós julio estaremos na Sicília, na Itália. estaremos en Sicilia, Italia. E eu quero fazer o convite para toda a igreja. Y yo quiero hacer la invitación para toda la iglesia. E caso você queira ter mais informações a respeito da escola, Y si tú quieres obtener más información acerca de esta escuela, nós vamos deixar o QR Code aqui na tela vamos a dejar el código QR en la pantalla para que você possa apontar o seu celular para que puedas con el móvil e escanear aqui esse QR Code escanear el código QR para obter mais informações. para obtener más Como información. que você vai obter essa informação? ¿Cómo vas a obtener esta información? Basta aplicar aqui preencher o formulário Pues vas a rellenar el formulario e a nossa equipe vai entrar em contato com você y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para que todas as suas dúvidas sejam sanadas para que todas tus dudas sean resueltas e para que a gente também ore junto com você. y para que podamos orar junto con vosotros. Porque nós queremos, se for da vontade de Deus, Porque creemos que si es la voluntad de Dios, você também vai estar lá. tú también estarás allí. Independente da logística, Independiente de cómo sea la logística, independente do valor, independiente del valor, nós cremos que o nosso Deus também é um Deus provedor. creemos que Dios es un Dios proveedor. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Bom, eu quero orar com você Quiero orar contigo e já quero entrar na palavra y quiero entrar a la palabra e permitirmos que o Senhor possa falar conosco. y permitir que Dios nos hable. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite Señor Dios, te queremos dar gracias por esta noche e também pela sua poderosa presença. y por tu poderosa presencia. A sua presença Tu é presencia o que nós temos de mais valioso. es lo que tenemos de más precio y valor. Não são os nossos bens, No son nuestros bienes, não são os nossos títulos, no son nuestros títulos, mas sim a sua presença. pero sí tu presencia. Por isso, nessa noite, Por ello, en esta noche nós pedimos Espírito Santo de Deus, pedimos Espíritu Santo de Dios, nosso melhor amigo, nuestro mejor amigo, nosso conselheiro, nuestro consejero, nosso ajudador. nuestro ayudador. Pedimos agora ajuda Pedimos ahora para ayuda compreendermos para que podamos os comprender teus mistérios tus misterios e também a sua palavra. y también tu palabra. Ajuda-nos a Deus. Ayúdanos, Em Dios. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Bom, hoje eu quero falar com você de um tema Hoy quiero hablar con vosotros acerca de un tema que eu sou apaixonado em falar, que soy enamorado de ese tema que é justamente o sobrenatural. y es justamente lo sobrenatural. Sabe, eu creio muito Yo creo muchísimo em que nós, como discípulos de Cristo, que nosotros como discípulos de Cristo recebemos poder e autoridade recibimos poder y para autoridad fluirmos de maneira sobrenatural. para que podamos fluir de forma sobrenatural. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Cuando miramos la palabra de Dios, tanto no Antigo Testamento tanto en el Antiguo quanto no Testamento Novo Testamento, como en el Nuevo nós Testamento, vemos muito forte vemos de una forma muy a fuerte presença do sobrenatural. la presencia de lo sobrenatural. Agora, algo que nós temos que entender, Pero hay algo que tenemos que e entender, provavelmente você é essa pessoa y probablemente tú eres esa persona que deseja fluir de maneira sobrenatural. que te gustaría fluir de forma Eu sobrenatural. não sei você, mas eu No sé tú, pero gostaria muito de algum dia a mí me gustaría muchísimo tá passeando pelas praças de Cádiz que en algún día pueda yo estar paseando por las calles de Cádiz e alguém me pedisse uma esmola y que alguien me pida una limosna e eu falasse para aquela pessoa y yo le diga a esa persona com tanta convicção con e convicción de forma tão fácil: y de forma tan fácil. olha, amigo, Mira, amigo, eu não tenho prata yo no tengo e eu plata, também não tenho ouro, tampoco oro, mas o que eu tenho, pero lo que yo eu tengo, também te dou. yo te lo doy. Levanta e anda. Levántate y Fácil anda. assim. Fácil, tal Quantos aqui cual. gostariam de viver algo ¿A assim? cuántos les gustaría vivir algo así? Isso é o poder sobrenatural Eso de es el Deus poder sobrenatural de Dios atuando através das nossas actuando vidas. por medio de nuestras vidas. Ou seja, Jesus
Es decir, Jesús era alguém que vivia algo sobrenatural. era alguien que vivía algo sobrenatural. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quando nós vemos o ministério de Jesus na terra, Cuando vemos el ministerio de Jesús en esta tierra, dos seus 30 aos 33 anos de vida, de sus 30 a 33 años de vida, nós vemos que todos os dias vemos que todos los días Jesus fazia algo sobrenatural. Jesús hacía algo Talvez era sobrenatural. devolver a esperança para alguém, Quizás era darle esperanza a alguien, talvez era curar alguém fisicamente, quizás era sanar a alguien era físicamente, paralítico que era curado, el paralítico que era era sanado, cego que voltava a ver, un ciego que volvía a ver, era surdo que voltava a un escutar. sordo que podía escuchar, E constantemente as coisas aconteciam. y constantemente sucedían E esas cosas. obviamente quando nós olhamos para a vida de Y Jesus, cuando nosotros miramos la vida de Jesús, nós nos espelhamos e inspiramos nosotros vemos una inspiración para e nosotros. também pensamos que queremos viver como dessa forma. Y también pensamos, oye, me gustaría vivir de esta forma. Mas o que nós também temos que entender Pero lo que también necesitamos foi o entender preço que Jesus pagou es el precio que Jesús pagó para que ele pudesse viver tudo aquilo que ele viveu. para que Él pudiera vivir todo aquello que Él vivió. E o sobrenatural, então, Entonces, lo sobrenatural era algo central era algo central da vida e do ministério de Jesus nessa terra. de la vida y del ministerio de Jesús en esta tierra. Você se lembra que por onde Jesus passava, ¿Te acuerdas, no? De que por donde Jesús iba, ele tocava em alguém, Él tocaba en alguien. ele curava alguém. Él sanaba a alguien. Foi assim, por exemplo, com Bartimeu. Fue así con el ciego Bartimeo. Você se lembra da história de Bartimeu? ¿Te acuerdas de la historia de Bartimeo? Lá no final do Evangelho de Marcos, A finales del Evangelio nós de vemos a Marcos, história de que Jesus ele está saindo da cidade de Jericó. vemos la historia Jesús saliendo de la ciudad de Jericó. E naquele momento, Y en aquel momento, o cego Bartimeu, el ciego que Bartimeo, não conseguia ver, que no podía ver, porque era completamente cego, porque era completamente ciego, conseguia escutar. pero él podía escuchar. Ele ouvia que Jesus estava saindo da cidade. Y él escuchaba de que, oye, Jesús está saliendo E de la naquele ciudad. momento, Y en aquel o cego momento, Bartimeu, ese ciego Bartimeo, ele enxerga él pudo ver uma oportunidade. una oportunidad. Preste atenção. Mira, fíjate bien. Por mais que eu e você Por mucho que nosotros muitas vezes não conseguimos enxergar algo fisicamente, no podamos lograr ver algo de una forma é física, importante que vejamos, es importante que veamos, principalmente com os olhos de fé. es bueno principalmente que veamos con los ojos de la fe. Os nossos olhos espirituais Nuestros ojos são espirituales mais importantes son más do que importantes os nossos olhos naturais. que nuestros ojos naturales. E naquele momento, Y en aquel o momento, cego Bartimeu enxerga uma oportunidade. el ciego Bartimeo pudo ver una oportunidad. Então ele está deitado ou sentado com a sua capa, Así que él estaba allí sentado, acostado con su que capa, representa a sua vergonha. que representaba su E vergüenza. naquele momento, Y en aquel momento, ele se levanta él se levanta e ele começa a gritar para Jesus. y él empieza a gritar a Jesús. Você lembra da história? ¿Te acuerdas, no, de la Ele historia? diz: Jesus, Él dice, Jesús, filho de Davi, hijo de David, tenha misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Mas as pessoas que estão ao redor de Bartimeu, Pero las personas que estaban alrededor de eles Bartimeo estão oprimindo Bartimeu. estaban oprimiendo a Bartimeo. Porque eles estão falando: Bartimeu, Porque ellos les decía, Bartimeo, Jesus não vai te ouvir. él no te va a escuchar. Jesus não vai te receber. Jesús no te va a recibir. Não importa o quanto você grite. No importa lo mucho que tú Não grites. importa o quanto você fale. No importa lo mucho que tú hables. Jesus não vai te dar atenção. Jesús no te dará la atención. Obviamente eu estou parafraseando isso daqui. Estoy haciendo parafraseando esta situación. Mas Bartimeu, Pero Bartimeo, ele fica ainda mais intenso. él se pone todavía más intenso. Ele grita ainda mais alto. Él grita aún más fuerte. Jesus, Jesús, filho de Davi, hijo de David, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Quando de repente Y de pronto, Jesus olha para o cego Bartimeu Jesús mira al ciego e Bartimeo Jesus fala: y Jesús le habla manda chamar o cego Bartimeu. y dice, manden a llamar al ciego Agora as Bartimeo. pessoas que estão ao redor de Bartimeu, Y ahora entonces esas personas que están alrededor de que Bartimeo, estavam antes oprimindo Bartimeu, que antes lo estaban oprimiendo eles estão falando: y ahora están hablando. Bartimeu, Bartimeo, ânimo, ánimo, Jesus está te chamando. que Jesús te está llamando. Isso não é muito louco? Eso no es muy loco. As pessoas que antes estavam oprimindo a fé de alguém,
Las personas que antes estaban oprimiendo la fe de agora alguien, estão incentivando Bartimeu. ahora están animando a Bartimeo. E eu creio que isso acontece com muitos de nós. Y creo que eso sucede con muchos de nosotros. Talvez pessoas tentam oprimir a sua fé, Muchas personas quizás intenten oprimir tu fe, mas esse é justamente o momento pero es justamente en ese momento onde eu e você nos levantamos em fé. donde tú y yo nos levantamos en E fe não precisamos simplesmente ver para crer, y no necesitamos ver para creer. mas agora é uma convicção Ahora se trata de una convicción de que Jesus me ama tanto de que Jesús me ama tanto e Ele está pronto para me receber, y Él está listo para recibirme. independente do momento. Independientemente del Ele está de momento, braços Él abertos. está de brazos E abiertos. quando Ele recebe o cego, Y cuando Él recibe al ciego, Ele pergunta: Él le pregunta, Bartimeu, Bartimeo, o que é que você deseja que eu te faça? ¿qué es lo que tú deseas que yo te haga? E Bartimeu, obviamente, Y Bartimeo, de una forma muy obvia, prontamente responde: le responde, Jesus, eu quero ver. Jesús, yo quiero ver. Sabe, hoje eu creio que o clamor do nosso coração Yo creo que hoy el clamor de nuestro corazón é como o do cego Bartimeu. es como de ese ciego Bartimeo. Jesus, Jesús, nós queremos ver. nosotros queremos ver. Nós queremos ver a sua bondade. Nosotros queremos ver tu bondad. Nós queremos ver a sua glória. Queremos ver tu gloria. Nós queremos ver o seu poder. Queremos ver tu poder. Nós queremos ver o sobrenatural. Queremos ver lo sobrenatural. Não simplesmente para crer, No solamente para creer, mas porque nós já cremos sino porque ya creemos que o Senhor que el Señor, pode todas as coisas. Él puede todas las cosas. É o que a Bíblia diz. Y es lo que la Biblia nos Em habla. Lucas capítulo 1, versículo 37. En Lucas capítulo 1, Não precisa nem abrir. Mas a Bíblia diz la Biblia dice que para Deus que para Dios nada é impossível. nada es imposible. Sabe, será que eu e você temos crido Y yo hago la pregunta, ¿estamos creyendo que de fato todas as coisas de que realmente todas las cosas são possíveis para Deus? son posibles para Dios? Talvez é na situação familiar que você tem experimentado. Quizás es en esa situación familiar por la cual estás atravesando. Talvez seja a sua vida financeira que não Quizás- está estável. Tu vida financiera que no está muy estable. Talvez seja a enfermidade de alguém, dos seus familiares ou amigos. Quizás la enfermedad de alguien muy cercano a ti, tus familias o amigos. Mas nessa noite nós nos levantamos, Pero en esta noche nosotros nos levantamos crendo que todas as coisas são creyendo de possíveis que para Deus. todas las cosas son posibles para Dios. Por isso que o sobrenatural, Por ello lo sobrenatural ele é uma demonstração mensurável, es una demostración, mensurável sí sigue, da realidade e da presença de Deus de la nessa terra. realidad de la presencia de Dios en esta tierra. Mas existe algo interessante. Pero hay algo muy interesante. Significa que o reino de Deus, Significa que el reino de Dios, na verdade a palavra de Deus diz, en realidad la palabra de Dios lo que o dice, reino de Deus, que el reino de ele não Dios, pode ser definido em uma certa localidade apenas. él no puede ser definido únicamente por medio de una única ubicación. Por exemplo, seria muita hipocrisia da minha parte Por ejemplo, sería de mucha hipocresía e mentira da minha parte por mi parte y mentira se eu además falasse que Deus se move apenas no Brasil. si yo dijera que únicamente Dios se mueve en Não é Brasil. verdade? ¿No es verdad? Obviamente Deus não se move apenas no Brasil. Es obvio que Dios no se mueve únicamente en Obviamente Brasil. que a presença de Deus não está apenas em Portugal. La presencia de Dios tampoco está únicamente en Portugal. Mas o que eu amo da passagem que nós vamos ler Pero lo que a mí me encanta del pasaje bíblico que vamos a leer é que a Bíblia diz que o reino de Deus não pode ser definido então em um local, es que el reino de Dios no puede ser definido, por lo tanto, por una ubicación, mas que o reino de Deus, pero que el reino de Dios ele está dentro de mim e dentro de você. está dentro de mí y dentro de ti. Significa que por onde quer que eu ande, Eso significa que por donde yo camine, eu estou agora carregando o reino de Deus. estoy cargando el reino de Dios. Olha o que a Bíblia diz Mira lo que la Biblia em dice, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. versículo 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sabe, isso daqui é lindo.
Mira, esto es hermoso. Você para pensar a vida de Jesus. Si tú te pones a pensar en la vida de Jesús, Por onde ele passava, por donde él pasaba, ele expressava o reino. él expresaba el reino. Agora, como discípulos fiéis de Cristo, Y ahora nosotros como discípulos fieles de Cristo, eu e você também temos essa responsabilidade, tú y yo también tenemos esta misma ou responsabilidad, esse encargo esa responsabilidad dentro do reino, dentro del reino, de sermos agentes de transformação de que seamos nosotros agentes de por transformación onde quer que nós por donde estejamos. sea que estemos, por donde vayamos. Enquanto nós estávamos caminhando nas praças de Cádiz, Mientras íbamos caminando por las calles y plazas de Cádiz, a tia da Isa comentava isso, la tita de Isa lo decía, que nós somos embaixadores do reino. que somos embajadores del reino. Sabe, isso é uma grande verdade. Y eso es una gran A verdad. Bíblia diz isso. La Biblia lo dice. Mas o que eu amo disso Pero lo que a mí me encanta de é eso que antes es que de antes nós termos um passaporte natural de que nosotros tengamos ese pasaporte natural ou uma cidadania natural, o una ciudadanía natural, nós temos uma cidadania espiritual. tenemos una ciudadanía espiritual. Nós não somos dessa terra. No somos de esta Não tierra. pertencemos a essa terra. No pertenecemos a Estamos esta apenas tierra. de passagem, Estamos únicamente de pasaje, como embaixadores do reino, como embajadores del reino, como cidadão celestial, como ciudadanos para celestiales, que o reino continue avançando. para que el reino pueda seguir Assim como avanzando. foi o estilo de vida de Jesus, Así como ese estilo de vida de Jesús, esse também deve ser o nosso estilo de vida. ese también debe de ser nuestro estilo de vida. Mas Jesus, Pero Jesús, ele não apenas pregava o reino. él no únicamente predicaba acerca del É reino. lógico que nós vemos isso na Bíblia. Y lo vemos en la Biblia. Por onde Jesus passava, Por donde Jesús pasaba, ele pregava para alguém. él predicaba a alguien. Ele estava em uma casa, ele estava pregando. Él estaba en una casa y allí estaba E de predicando. repente as pessoas tiravam então os telhados Y de pronto la gente quitaba los tejados e desciam paralíticos. y bajaban paralíticos. Ou em outros momentos, O en otros momentos, Jesus estava na montanha Jesús estaba en la montaña pregando para uma multidão. predicando a una multitud. Ou em outros momentos, O en otros momentos, Jesus ia para o barco él iba al barco e pregava para uma outra multidão. y le predicaba a una otra multitud. E constantemente Jesus era alguém que pregava o reino. Y constantemente vemos que Jesús era alguien que predicaba acerca del reino Ou ensinava o reino o enseñaba nas, del reino nas mesas com os seus discípulos. en la mesa con sus discípulos. Mas Jesus Pero Jesús não apenas pregava o reino no únicamente predicaba el reino, e também não apenas ensinava o reino. tampoco únicamente enseñaba acerca del reino. Jesus demonstrava o reino. Jesús lo demostraba el reino de Dios. Era palavra, Era la palabra, mas ao mesmo tempo poder. pero al mismo tiempo el poder. E Paulo reforça essa ideia. Y Pablo hace un hincapié en esa idea. Lá em 1 Coríntios, En 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 2, verso 4 e 5. Versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Isso daqui não é poderoso? ¿Esto no es muy poderoso? É Paulo reforçando essa ideia Es Pablo haciendo hincapié en esta idea. de que eu não posso apenas me mover pela minha sabedoria. No puedo únicamente moverme en mi sabiduría. Eu não posso apenas me mover na eloquência das minhas palavras. No puedo únicamente moverme por medio de la elocuencia de mis palabras, Mas é o poder de Deus pero es el poder de Dios penetrando a vida de alguém. que puede penetrar en la vida de alguien. Amém? Amén. Ponto número 2. Punto número 2. Eu creio que nós só conseguimos fazer isso Yo creo que solamente somos capaces de hacer com a esto ajuda de uma pessoa, con la ayuda de una persona. que é a pessoa do Espírito Santo. Es la persona del Espíritu Como nós Santo. orávamos na nossa oração. Como nosotros ya hemos orado en la oración, Ele é o nosso melhor amigo. Él es nuestro mejor Ele é o amigo. nosso ajudador. Él es nuestro Ele é o ayudador. nosso conselheiro. Él es nuestro consejero. Ele é a nossa maior e melhor promessa que poderíamos Es receber. nuestra más grande y mejor promesa que hubiéramos podido recibir. É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. E obviamente eu e você,
Y claro que nosotros, tú y yo, somos dependentes do nosso amigo. somos dependientes de nuestro amigo. Mas o que eu amo é que até mesmo Jesus, Y a mí lo que me encanta es que hasta mismo Jesús, depois do seu batismo no Jordão, después de su bautismo en el Jordán, a pomba representando o Espírito la Santo paloma representando al Espíritu Santo repousa sobre os seus ombros, que posa sobre sus hombros, dando início e validação dando un inicio y una ao validación ministério público de Jesus na al terra. ministerio público de Jesús en la tierra. Nós vamos ler aqui Vamos a leerlo aquí o Evangelho de João, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 29 a 32. el versículo 29 al 32. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Então aqui nós vemos o contexto Aquí podemos ver el contexto de quando Jesus ele começa o seu ministério público, de cuando Jesús empieza su ministerio não como uma público, forma natural, no de una forma natural, mas de uma forma sobrenatural, sino de una forma sobrenatural, debaixo do poder do Espírito. bajo el poder del Espíritu. Se Jesus precisou disso, Si Jesús necesitó quem dirá esto, eu e você? mucho más tú y yo. Agora, mais tarde, Y luego, más tarde, alguns episódios depois, algunos episodios nós después, também vemos que os discípulos experimentam vemos que los discípulos pudieron probar aquilo que nós chamamos como o dia de Pentecostes. lo que nosotros llamamos Día de Pentecostés. Quando eu estava em Israel com o Jorge, Cuando yo estuve en Israel con nós Jorge, visitamos o cenáculo. pudimos visitar el cenáculo. E que lugar incrível! Y qué lugar E increíble. é como se nós estivéssemos lendo a Bíblia em 3D naquele momento. Y era como si estuviéramos leyendo la Biblia en 3D Ou, na verdade, em 4K. o en realidad en 4K. É como se, e abrindo o texto ali, Y abriendo el texto en ese a momento, gente pudesse sentir tanta presença de Deus naquele lugar. pudimos sentir la presencia de Dios en ese E lugar. pedimos outra vez, Y le hemos pedido una vez más, Deus faz de novo. hazlo otra vez, Agora Señor. na nossa geração. Ahora en nuestra Nas generación, nossas nações. en nuestras Nas nossas naciones, igrejas. en nuestras Nos lugares iglesias, onde nós estamos. en los lugares donde Em nosotros nome de estamos, en Jesus, el nombre de Jesús. faz de novo, Hazlo Senhor. de nuevo, Señor. creen que Deus ¿Cuántos pode fazer creen de que Dios puede hacerlo de nuevo? Sabe, eu creio nisso. Yo creo en ello. E naquele dia a Bíblia diz Y en aquel día la Biblia dice que todos, que todos, não teve uma única pessoa que ficou de fora, no hubo ni una persona que se quedó fuera, mas todos sino que todos foram cheios do Espírito fueron Santo. llenos del Espíritu Eu fico Santo. imaginando naquele dia Y yo me quedo imaginando en aquel día grande mover no cenáculo. ese gran mover que hubo en el Eu fico cenáculo. imaginando Pedro no chão. Aposento alto, perdón. Eu fico imaginando Pedro no chão, Me quedo imaginando a Pedro en el suelo, chorando, llorando, babando, quizás babeando, chorando tanto, 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 llorando tanto, tanto, que o rosto fica até feio. que la cara se pone fea, ¿verdad? Sabe quando a pessoa chora tanto ¿Sabes cuando esa persona llora tanto, que ela tanto, fica mais feia? que se pone más feo? Aquele choro desesperado. Aquel lloro de desesperación. Mas obviamente não um choro triste. Pero no se trata de un lloro triste. O choro de quem está recebendo a presença e a glória de Deus. No se trata de un llanto triste, sino de un llanto de alguien que está recibiendo la presencia Eu de fico Dios. imaginando outros discípulos pulando, Y me pongo a imaginar quizás otros discípulos saltando outros correndo ao redor do cenáculo. y otros corriendo a lo largo del aposento alto. É tanta presença e tanta glória De tanta presencia y tanta que gloria não dá mais para conter, que no se puede não contener. dá mais para se controlar. Uno no se puede E controlar. alguns estão caindo debaixo do poder do Y Espírito. unos se van cayendo bajo el poder del Espíritu. Mas ao mesmo tempo, Pero al mismo momento, al mismo quando eu tiempo, leio isso, cuando yo leo e esto quando eu imagino essa história, y cuando yo imagino esta o historia, Espírito Santo também sempre fala para mim el Espíritu Santo siempre me habla que muito mais importante que más importante
da forma como eles receberam ou caíram naquele dia, seria então nós nos levantarmos. Más importante de cómo ellos se cayeron en aquel día, quizás bajo el poder del Espíritu Santo, es como nosotros nos Eu levantamos. imagino que Pedro naquele dia caiu debaixo do poder do Espírito. Yo me imagino que Pedro aquel día cayó bajo el poder del Mas Espíritu. foi mais importante Pero fue más importante como Pedro se levanta naquele dia, como Pedro se levantó en aquel día comissionado, con una com comisión, o poder do Espírito con el Santo. poder del Espíritu Santo. E hoje eu e você, Y hoy tú y yo nós também temos o privilégio tenemos el de privilegio recebermos a presença do de Espírito Santo. recibir la presencia del Espíritu Santo. Mas nós Pero nosotros precisamos nos levantar, necesitamos assim levantarnos, como os discípulos, así como los com discípulos, coragem con valor e também com ousadia. y con osadía. Naquele período En aquel periodo existia tanta perseguição, había tanta persecución, mas mesmo assim, pero aún así nada fez com que eles parassem. nada los detuvo. E nada fez com que o avanço do reino parasse. Nada pudo detener el avance del reino. Amém? Amén. E número 3, Y número 3, e eu vou encerrar com uma história, quiero terminar con una historia. que é a porta que abre pela fé. Esse é o Acer- ponto número 3. El punto número 3 es la puerta que se abre por la fe. Mas eu quero terminar isso com uma história, Y quiero terminar con una historia. te contando um testemunho. Quiero contarte un testimonio. Eu realmente creio em no poder do testemunho. Yo realmente creo en el poder del E testimonio que o testemunho y que el testimonio abre também uma porta abre también una quando puerta nós temos fé, cuando nosotros tenemos fe, para que também possamos viver algo sobrenatural. para que también podamos vivir algo sobrenatural. Mas a fé Pero la fe é a chave es la llave para vivermos coisas sobrenaturais. para que vivamos cosas Você sobrenaturales. se lembra o que a Bíblia diz em Hebreus? ¿Te acuerdas lo que la Biblia dice en Hebreos? Sem fé Sin fe é impossível es imposible agradarmos a Deus. agradar a Dios. É por isso que nós precisamos cultivar a nossa fé. Por eso es que necesitamos cultivar nuestra É fe. por isso que nós precisamos pedir o acréscimo de fé. Por eso es que tenemos que pedir que Dios nos añada fe. Mas esse testemunho acontece Y este testimonio ocurre no ano de 2019. en el año 2019. E no ano de 2019, Y en el año 2019 nós tivemos o primeiro descende acontecendo. tuvimos, sucedió el primer descent. Ele aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos. Sucedió en Orlando, Estados Unidos. E, bom, de forma bem resumida, Y de una forma muy resumida, o descende é esse evento el descent se trata de un evento para que haja um despertar para que haya un e para despertamiento que assim haja também um envio missionário muito forte. y también para que haya un envío muy fuerte de misioneros. Mas o descende teve uma alteração de nome. Pero el descent sufrió un cambio en su nombre, Porque em 2018, porque en el 2018 esse mesmo evento, ese mismo evento, ele se chamava The Call, él se llamaba The Call, que é o chamado. que traducido es el llamado. Então, eles reuniam pessoas em estádios Entonces ellos reunían a muchas personas en un estadio para que eles pudessem dedicar tempo de jejum e oração, para que ellos se pudieran dedicar a un tiempo de ayuno y oración, clamando para que Deus levantasse uma nova geração. y ellos clamaban para que Dios pudiera levantar una nueva E em generación. 2018, Y en el o 2018 líder do Descend el líder de Descent passa o bastão pasa el legado, para um homem que se chama Andy Bird. pasa el relevo a un hombre que se llama, perdón, Andy Bird. Andy Bird. Só que quando Andy Bird recebe esse bastão, Y cuando Andy Bird recibe ese legado, ele entende que ele não poderia fazer aquilo sozinho. él entiende que él no podría hacer aquello solo. E por isso ele convida outros 6 líderes Y por ello invita a otros 6 e líderes 6 ministérios de 6 ministerios para compor a liderança junto com ele. para que pudieran componer el liderazgo juntamente con E él. um desses homens que iriam compor essa equipe Y uno de esos hombres que haría parte del equipo de seria o liderazgo meu pastor Teófilo Hayashi. sería mi pastor, el pastor Teófilo Hayashi. Então, o pastor Teófilo aceitou esse convite Entonces el pastor Teófilo aceptó la invitación e agora ele começa a compartilhar conosco a visão do Descend. y entonces él nos empieza a compartir la visión del descent. E quando o pastor Teófilo começa a compartilhar
compartilhar a visão do que era o Descend, Y cuando el pastor Teófilo empezó a compartir lo que era la visión del Descent, com todo o movimento Dunamis e com a Zion, además de todo el movimiento Dunamis y la Zion, o meu coração começou a pegar fogo. mi corazón empezó a arder. Era como se o Espírito Santo chacoalhasse a minha vida naquele Y era momento. como que el Espíritu Santo sacudía mi vida en aquel E momento. eu sentia muito forte no meu espírito Yo sentía muy fuerte en mi espíritu que eu precisaria dar passo de fé que yo necesitaría dar pasos de fe para que eu pudesse participar desse evento em 2019. para que yo pudiera participar de este evento en 2019. Na época eu era um missionário de tempo integral En esa época yo era un misionero a tiempo integral e eu não tinha tantos recursos y assim. yo no tenía tantos Financieros. recursos financieros. Não que hoje eu tenha, No es que a día de hoy lo tenga, mas na época pero en la época Mucho esa, menos. mucho menos. eu vivia de ofertas de irmãos Yo vivía de ofrendas de hermanos e assim eu fazia viagens missionárias y de esa manera yo podía hacer los viajes para que eu misioneros pudesse pregar a palavra. para que yo pudiera predicar la palabra. Era como eu vivia. Era como yo vivía. Em determinado tempo, Y en determinado tiempo, isso era fevereiro de 2019, en febrero de 2019, eu estava fazendo parte de um treinamento missionário. yo estaba estaba formando parte de un entrenamiento Então misionero eu literalmente estava morando dentro de uma fazenda y literal yo vivía dentro de una hacienda para que eu pudesse ser treinado para que yo pudiera recibir entrenamiento e depois enviado para as nações. para que luego me enviaran a las naciones. Então ele começa a falar sobre tudo isso Y entonces él empieza a hablar de todo eso e o meu coração arde para fazer parte. y mi pecho, mi corazón arde para que yo sea parte de Eu eso. diretamente fui ao Espírito Santo Y yo directamente fui al Espíritu e Santo falei: Senhor, y dije, Señor, o Senhor conhece a minha condição atual tú conoces mi condición actual e sabe que eu não consigo arcar financeiramente com toda essa viagem. y yo no tengo presupuesto para todo ese viaje. Quando você planeja uma viagem, Y bueno, cuando tú planeas un viaje, você obviamente pensa nos custos. tú piensas en los costos que vas a tener. A passagem de avião, El pasaje, el billete de avión, o hotel, el hotel, o carro que precisa alugar ou o transporte público que precisa pegar. el coche que vas a necesitar alquilar o el transporte público. E a minha cabeça fazendo toda a matemática. Y mi cabeza haciendo toda la E matemática. agora existe uma guerra do que é natural Y por lo tanto ahora sucede una guerra de lo que es natural versus eu preciso ter fé. versus yo necesito tener fe. E naquele momento eu apresento a condição ao Senhor Y en aquel momento yo presenté mi condición al Señor e falo: Deus, y le dije, Dios, eu não tenho nada, yo no tengo nada, mas eu tenho fé pero yo tengo fe que o Senhor pode prover. de que tú puedes proveer. Então eu comecei a orar Y entonces empecé a orar e eu comecei a jejuar. y empecé a ayunar. Aí então, Y entonces, em um certo e lindo dia, en un día muy hermoso, uma pessoa entrou em contato comigo una persona se puso en contacto conmigo pelo meu Instagram. por medio de mi Eu dou Instagram. glória a Deus pelo Instagram, Doy gloria a Dios por el porque Instagram, o Senhor pode usar isso também. porque Dios también puede usar esto. Então uma pessoa entra em contato comigo Así que una persona se pone en contacto e conmigo fala: Léo, você não me conhece, y me dice, Leo, tú no me conoces, mas eu te sigo nas redes sociais pero yo te sigo por medio de las redes e acompanho o seu ministério. y acompaño tu ministerio. Enquanto eu estava em oração na minha casa, Y mientras yo oraba en mi casa, o Senhor me lembrou você el Señor me hizo acordarme de ti. e o Senhor me mostrou uma condição que você estava passando. Y el Señor me enseñó una situación por la cual tú estabas viviendo. E Ele também me disse Y Él también me dijo que existe uma viagem que você quer fazer, que hay un viaje que tú quieres mas hacer, você não tem condições de arcar com essa viagem. pero que tú no tienes las condiciones para hacer este viaje. Naquele momento, Y en aquel essa momento, pessoa estava tendo uma palavra de conhecimento ao meu respeito. esa persona estaba teniendo una palabra de conocimiento acerca de mí. O Senhor estava revelando algo para ela ao meu respeito. Dios le estaba revelando a esa persona algo, una palabra de conocimiento acerca de mí. E o Senhor faz o convite para que ela Y el Señor le hace una invitación a esa persona pudesse participar disso junto comigo. para que ella también de una manera pudiera participar junto conmigo. E eu falo: olha, isso faz muito sentido que você recebeu. Entonces yo le digo a esa persona, mira, tiene mucho sentido eso que has recibido, esa Existe palabra. no meu coração ir para o Descend em Orlando, Porque está en mi corazón el ir a Descend en Orlando, mas eu não tenho dinheiro. pero yo no tengo dinero. Essa pessoa falou: eu também não, Y esa persona dijo, yo tampoco. mas Pero eu tenho milhas aéreas. tengo puntos en mi compañía aérea.
E as minhas milhas, y los puntos que yo tengo, eu vejo que ela consegue te levar yo veo que me da para que tú puedas ir de São Paulo até Miami de São Paulo a Miami e de Miami até São Paulo. y de Miami a São Paulo. Eu falo, isso daqui é uma bênção. Ay, yo le digo, qué Por bendición. mais que não seja Orlando, Yo sé que no es Orlando como tal mi destino, uma vez que eu estou em Miami, pero una vez que yo llegue a eu Miami, me viro. yo me busco la Se vida. precisar, eu vou a pé de Miami até Orlando. Si hace falta, yo voy caminando de Miami hasta Orlando. Tem um ditado no Brasil Hay un dicho en Brasil que diz: quem tem boca vai a Roma. que dice que quien tiene boca va a Roma. Então, se eu tenho saúde, se eu tenho boca, Así que si yo tengo salud y tengo boca, eu chego lá. yo llego. Mas na época eu não falava nada de inglês. Pero en esa época yo no hablaba nada de inglés. Então, a única coisa que eu conseguia falar Así que lo único que yo sabía decir era: Hi, how are you? era, hi, how are you? Hola, ¿qué tal? Era o que eu falava em inglês, de verdade. Era lo que yo hablaba en inglés, de verdad, lo digo. Mas ela me entrega as passagens. Entonces ella me da esos billetes E agora eu estou glorificando a Deus na minha casa. y yo estoy glorificando a Dios en mi casa. Deus, muito obrigado, isso é um milagre, isso é um romper. Gracias Dios, esto es un milagro, esto es un romper. Mas ainda tinha uma grande parte para que o milagre terminasse. Pero había todavía una gran parte para que este milagro pudiera terminar de completarse. E chega o dia da viagem. Y llega el día de viaje Agora eu estou no aeroporto internacional lá em São Paulo, no y Brasil. estoy en el aeropuerto internacional en São Paulo, Mas tem Brasil. um detalhe importante. Pero hay un detalle importante. O fato de que quando eu cheguei naquele aeroporto, El hecho es de que cuando yo llegué a ese aeropuerto, eu não tinha um transporte que me levasse de Miami até Orlando. yo no tenía todavía un transporte que me pudiera llevar de Miami a Orlando. Eu não tinha conexões e amigos em Miami. Y tampoco yo tenía amigos ni conexiones. Eu não tinha hotel para ficar em Orlando. Tampoco tenía hotel donde quedarme en Orlando. Tudo que literalmente eu tinha Y todo comigo lo que yo realmente tenía conmigo era a minha mochila, era mi mochila, a fé no meu bolso la fe en mi bolsillo e no outro bolso, y en mi otro bolsillo $20. $20. Era tudo que eu tinha. Era todo lo que yo E eu tenía. fui da mesma forma para o aeroporto. Y yo pues aún así Falei, fui eu não posso, al aeropuerto. eu não posso perder uma passagem até Miami. Porque dije, yo no puedo perder un billete hasta Miami, Nem que seja só para chegar em Miami, ni que sea para que yo llegue a Miami, tirar uma foto e voltar. que me haga una foto allí y vuelvo. Então eu voei até... Desculpa. Então agora eu estou caminhando, procurando o meu portão de embarque. Así que entonces yo estoy ahí buscando mi embarque. O aeroporto é muito grande. El aeropuerto es muy E eu grande estou andando, y estoy caminando com muito medo, con mucho miedo, mas convicção de que o romper ainda vai chegar. pero con la convicción de que algo sucedería. Quando de repente Cuando de pronto uma pessoa me para, una persona me detiene aleatoriamente, de una forma muy coloca aleatoria, a mão no meu ombro pone la mano en mi hombro e ela fala assim: y dice, mira você está indo fazer uma viagem. tú te vas de viaje, ¿verdad? Eu falei: olha, isso é meio óbvio. Y yo le digo, hombre, ¿dónde estoy? Eu estou no aeroporto de Guarulhos. Estoy en el aeropuerto Óbvio que de eu vou fazer Guarulhos. uma viagem. Es obvio que voy a hacer un viaje. Mas ele fala para mim: Y entonces él me dice, mas essa não é uma viagem normal. pero él me dice, esto no es un viaje normal. Essa é uma viagem que você respondeu o convite de Deus. Se trata de un viaje al cual tú le has contestado a una invitación a Dios. E hoje eu quero Y hoy yo fazer parte do que Deus vai fazer nessa viagem. quiero ser parte de lo que Dios hará en este viaje. Esse homem do nada Y este hombre tira a carteira dele do bolso, coge su billetera en el ele bolsillo, pega $100 da carteira coge $100 e agora ele me oferta $100. y él me ofrenda $100. Agora, de repente, Y de pronto, de eu repente, tenho $120 na minha carteira. tengo $120 en mi billetera. E a minha vontade era sair correndo pelo aeroporto todo, Y las ganas que yo tenía era salir corriendo por el chorando aeropuerto, e gritando. llorando y gritando. Mas agora eu continuo de novo procurar o meu portão de embarque. Pero entonces yo sigo buscando mi puerta de embarque E eu chego lá no meu portão. y cuando yo llego a mi puerta de embarque, Portão 232. puerta 232, E eu me sento na cadeira y así que me siento en mi silla para que pudesse esperar a porta se abrir do avião e a gente entrar.
esperar a que se abra la puerta del avión y que pudiéramos pasar. Quando mais uma vez, Y de pronto, una vez más, outro homem, otro ele hombre senta do meu lado se sienta a mi lado e ele começa a conversar comigo. y él empieza a hablar conmigo. E eu começo a conversar com ele. Y yo empiezo a hablar con él. E a porta do avião abre. Y la puerta del avión se abre. E agora chegou o momento de nós embarcarmos. Y llega entonces el momento de que pasemos al avión. E ele fala, olha, foi muito bom conversar com você. Y él dice, mira, ha sido muy bueno hablar contigo. Que Deus te abençoe. Que Dios te Que bendiga, você tenha uma ótima viagem. que hagas un buen viaje, Mas eu não sei porquê. pero no sé por qué, Eu quero te abençoar. yo te quiero bendecir. Ele tira a carteira do bolso dele. Entonces coge su billetera Ele de, pega $100 coge $100 e ele me dá $100. y me da $100. Agora tem uma multiplicação acontecendo. Ahora está ocurriendo una E agora eu multiplicación. tenho $220. Y ahora yo tengo $220. $220 para um brasileiro $220 para un é brasileño muito dinheiro. es mucho dinero. É quase R$2.000. Es como Não, casi É, quase R$2.000. $2.000 de nuestro dinero. E eu tô, que isso? Y yo estoy, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que impressionante. ¡Wow, qué Eu increíble! tô abraçando ele, muito obrigado. Y entonces yo le abrazo y le digo, muchas E gracias. nós entramos no avião. Y entramos al avión Eu chego no meu assento y llego a mi asiento e eu tô impressionado com o que Deus está fazendo. y yo estoy asombrado con lo que Dios está O haciendo. avião decola, a gente vai para Miami. El avión despega, nosotros nos vamos a Miami E quando eu chego em Miami, y cuando llegamos a Miami eu logo penso, Deus, y luego pienso, Dios, agora chegou aquele momento da imigração americana. ahora ha llegado ese momento de la migración E para americana. quem já foi para os Estados Unidos sabe Y quien ya ha ido a Estados Unidos lo sabe. a tensão que é você passar a imigração La americana. tensión de pasar por esa migración, ¿no? Não Americana. tem nada de errado com você, No hay nada de malo contigo. mas você pensa que você é um traficante. Pero de pronto piensas que eres un traficante. Então naquele momento eu chego na imigração, Entonces yo llego a la inmigración, mas na fila da imigração pero en la cola eu encontro um amigo, encuentro a un amigo que era da Zion, que era de la Lá Zion, no de la Brasil. iglesia de Brasil, e aí eu começo a conversar com ele. y yo empiezo a hablar con él. E eu começo a contar o testemunho do que tinha acontecido. Y yo le empiezo a compartir el testimonio de lo Lá que no me Brasil. había sucedido en Brasil. E ele fala para mim, nossa, isso é incrível. Y entonces me dice, esto es Então eu increíble. não posso deixar de participar disso também. Y yo no puedo dejar de participar en esto. Ele tira a carteira dele Entonces él coge su billetera e ele me dá $50. y me da $50. E agora eu tenho $270. Entonces ahora yo tengo $270. Eu falo, Deus, vou comprar um carro aqui em Miami. Y yo de pronto le digo, Dios, voy a comprar un coche aquí en Miami, Chegou a minha hora. porque ha llegado mi momento. Mas agora eu tenho $270. Y entonces ahora yo tengo $270. Mas ainda com medo da imigração Pero americana. todavía tenía ese miedo en el cuerpo porque iba a pasar por la inmigración. Porque, obviamente, uma das perguntas seriam, Porque evidentemente, una de las preguntas que me harían quanto dinheiro você está trazendo? es, ¿cuánto dinero tienes contigo? O que eu falaria? ¿Y qué yo le diría? $270? $270. Ele ia falar, bom, que você não veio visitar o Mickey. Entonces él me iba a decir, tú no has venido a visitar el Mickey, Você veio fazer el outra coisa. ratoncito, sino que has venido a otra cosa. Mas naquele momento de imigração, Y entonces en aquel momento, por la inmigración, ele me faz duas perguntas. él me hace dos preguntas. E ele me deixa entrar em Miami. Y él me deja entrar a Miami. E agora eu estou dentro do aeroporto de Miami. Y entonces en ese momento estoy yo dentro del aeropuerto de Miami Pensando, Deus, eu tenho $270, pensando, Dios, tengo $270, mas eu não faço ideia como pedir um ônibus pero yo no tengo ni idea de cómo coger un autobús até Orlando. hasta Orlando. Então eu pensei em uma ótima ideia. Entonces yo tuve una muy buena idea. Eu fui até o Starbucks. Yo fui hasta el Starbucks, Porque a primeira coisa que você faz quando você chega em Miami porque la primera cosa que tú haces cuando llegas a Miami é tomar um cafezinho. es tomarte un cafelito. Então eu fui até o Starbucks, Así que yo fui hasta el Starbucks, peguei um café cogí un e eu cafelito fui muito irresponsável. y yo fui irresponsable. Porque agora eu gastei $10. Porque me había gastado $10. Então só me sobraram $260. Ahora que simplemente yo me quedaba con $260. Mas eu peguei aquele café Así que cogí ese café e pensei, uma vez que eu estou em Miami,
Una vez que estoy en Miami, eu preciso tirar uma foto. necesito hacerme una Então eu foto. fui para aquele cenário Así que yo fui al com um escenario avião de fundo, con el avión de fondo, coloquei o copo do Starbucks na frente cogí y puse al vaso de Starbucks e delante agora tirei uma foto e hice una foto e postei no meu Instagram. y lo subí a mi Instagram. E quando eu posto no meu Instagram, Y cuando yo lo subo a mi Instagram, de forma muito rápida, de una manera muy rápida, um amigo meu que estava no Brasil me liga. un amigo que estaba en Brasil me llama Ele fala: "Oi, Léo, tudo bem? y me dice, hola Leo, ¿qué tal? Cara, eu acabei de ver que você está no aeroporto de Miami." Acabo de ver que tú estás en el aeropuerto de Miami. Óbvio que quando você posta uma foto dessa, Evidentemente, cuando tú subes una foto así, você posta também a localização. tú pones la ubicación. Por exemplo, eu estou aqui na Espanha Estoy aquí en España, e por todo ejemplo, lugar que eu vou, y a todos los sitios que voy, eu coloco onde eu estou. pongo dónde estoy. Não é todo dia que um brasileiro vai para a Espanha. Porque no son todos los días que un brasileño va a España. E naquele momento não era todo dia que eu ia para Y Miami. en aquel momento, pues no eran todos los días que yo iba a Miami. Então eu tiro essa foto e esse amigo me liga Y entonces yo hago esa foto, mi amigo me llama e ele fala: "Olha, o momento que eu vi a foto, y él me dice, mira, en el momento que yo vi la foto, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo me habló. O Espírito Santo está dizendo que ele está cuidando de você. Y el Espíritu Santo está diciendo que Él está cuidando de ti. E quando eu vi a sua foto, Y cuando yo vi tu eu foto, comecei a buscar todos os meus contatos empecé a buscar entre todos mis e liguei contactos para um amigo brasileiro y llamé a un amigo que brasileño me disse que ia fazer uma viagem para Miami. que me dijo que iba a hacer un viaje a Miami E también. perguntei aonde que ele estava. Y yo le pregunté dónde él E estaba. você não sabe o que ele me falou. Y tú no sabes lo que él me ha dicho. Ele me disse que nesse momento Y él me ha dicho que en este ele momento está retirando um carro de aluguel no aeroporto de Miami. él está cogiendo un coche de alquiler en el aeropuerto de Miami. E daqui a alguns minutos Y dentro de unos minutos, ele está partindo diretamente para Orlando. él va hasta Orlando. E eu queria ver se você gostaria de pegar essa carona. Y a mí me gustaría saber si tú quieres ir con él. E ali, obviamente, Y evidentemente, eu fiquei extasiado yo me quedé ahí perplejo e falei: lógico, com y certeza. le dije, por supuesto que sí, Eu preciso dessa carona. necesito irme con él. Então ele me passa o contato do amigo dele. Así que él me da el contacto de su amigo, Eu ligo para esse amigo yo llamo a ese amigo suyo, e agora eu combino com ele de me pegar na área de desembarque. entonces me pongo de acuerdo con él para que él me recoja allí en el aeropuerto. Mas enquanto eu estou caminhando para a área de desembarque, Y mientras entonces voy saliendo a la zona de desembarque eu também estou pensando: y voy pensando, esse homem vai achar que eu sou maluco. ese hombre va a pensar que yo soy un loco, Porque quando eu chegar no carro dele, porque cuando yo llegue a su coche, ele vai me perguntar para onde eu vou, me va a preguntar hacia dónde yo voy. qual é o endereço que eu vou ficar. ¿Cuál es la ubicación donde yo me voy a E eu não quedar? tenho ideia o que eu vou falar. Y yo no tengo ni idea de lo que le voy a decir, Porque eu não tenho nenhum lugar para ficar em Orlando. porque no tengo ni un lugar donde quedarme en Então Orlando. eu cheguei no carro dele. Así que yo llego a su coche, Tudo bem? Prazer. hola, ¿qué tal? Meu Encantado. nome é Leonardo. Mi nombre es Leonardo. Obrigado pela carona. Gracias por acercarme. E ele me pergunta: legal, mas para onde você vai? Y él, vale, guay, sí, pero ¿hacia dónde tú vas? Eu falo: então, Entonces yo le digo, mira, entonces, deixa eu te contar uma história. deja que yo te cuente una E historia. agora eu começo a compartilhar todo o testemunho que eu havia vivido com ele. Entonces yo le empiezo a compartir todo el testimonio que yo había vivido con él. E ele olha para mim, Y entonces él me mira ele fala: y él me dice, o Espírito Santo está cuidando de você. el Espíritu Santo está cuidando de ti. E hoje o Senhor também tem provado a sua fé. Y hoy también Dios está probando tu fe. E ele tem te ensinado Y Él te está que enseñando sem fé que sin é fe impossível agradar a Deus. es imposible agradar a Dios. Ele olha para mim Y Él me mira e ele fala: nesse momento, y en este eu momento estou dirigindo para minha casa em Orlando. estoy conduciendo hacia mi casa en Orlando. E não importa quantos dias você precisar, Y no importa la cantidad de días que a ti te haga falta, você também pode ficar na minha tú casa. también te puedes quedar en mi casa. E por 6 dias, Y por 6 días eu fiquei em Orlando com esse homem. me quedé en Orlando con este Em hombre. todos os lugares que eu ia com ele, Y en todos los lugares a los cuales yo iba con él, ele não me deixava nem relar nos meus $260. él no me dejaba tocar mis $260. E ele pagava tudo para mim. Y él me lo pagaba todo. Quantos querem amigos assim? ¿Cuántos quieren amigos así? Então chega o dia do evento, Así que llega el día del evento, dia 23 de fevereiro el día 23 de febrero de 2019. de 2019. Nós estamos no estádio, Estamos nosotros en el estadio adorando a Jesus, alabando al Señor, mas
no meio desse evento, pero en medio al evento, algumas pessoas são tocadas. algunas personas pues son tocadas. Eu não sei se isso aconteceu com diversas pessoas ou se aconteceu só comigo, No sé si esto sucedió con diversas personas o solamente conmigo, mas eu tive mais de 3, 4 pessoas pero yo tuve más de 3, 4 personas que durante o evento, que durante el evento, pessoas que não me conheciam, personas que no me conocían, quiseram também ofertar na minha vida. quisieron ofrendar en mi vida. Eu vou te falar a verdade. Yo te voy a decir la verdad. Eu acabo essa viagem Yo termino este depois viaje desses 6 dias después de esos 6 días com $450 na minha con carteira. $450 en mi billetera. Eu fui com 20 Yo me fui con 20 e voltei para o Brasil com $450. y volví a Brasil con $450. Mas enquanto essa história acontecia, Y mientras esta historia sucedía e na verdade ganhando mais maturidade ao decorrer dos anos, y ganando maturidad a lo largo de los años, madurez, perdón, o Senhor também foi me ensinando a respeito do que eu havia vivido. el Señor me fue enseñando acerca de lo que yo había vivido, Porque o Senhor me dizia porque el Señor me decía que o discípulo, que el discípulo, ele também tem papel no milagre. él también tiene un rol en el milagro. O milagre não é somente Deus realizando o milagre. El milagro no es únicamente Dios realizando el milagro. Obviamente que a parte sobrenatural é com Deus. Evidentemente, la parte sobrenatural es de Dios, Mas em muitos milagres, pero en muchos milagros, nosotros também temos que dar o nosso passo natural. tenemos que dar este paso natural. Você vê isso na vida de Pedro. Tú puedes ver esto en la vida de Pedro. Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesús, en el Evangelio de Mateo, convida Pedro ao seu encontro invita a Pedro a su a encuentro andar sobre as águas. a que pudiera caminar sobre las aguas. Pedro tem uma decisão a ser feita. Así que Pedro tiene que tomar una decisión. Tirar o seu pé eh, para fora do barco poner su pie, afuera del barco e pisar onde não existia chão. y pisar donde no había suelo. Passo natural Es un paso para natural que pudesse viver algo sobrenatural. para que él pudiera vivir algo sobrenatural. Outro exemplo, nós temos a multiplicação de pães e peixes. Otro ejemplo es la multiplicación de panes y peces. Nós vemos que os discípulos participam do milagre. Vemos que los discípulos participan del Porque milagro. os discípulos são aqueles que estão procurando por alimento. Porque los discípulos son aquellos que estaban buscando por Mas alimento. não apenas os discípulos participam do milagre, Y no solamente los discípulos participan del milagro, como também uma criança participa do milagre. sino que también un niño participa del milagro. Ele coloca à disposição Porque él lo pone a a disposición sua pequena lancheira su pequeña comida, su poca comida, perdón, com 5 pães e 2 peixinhos. con 5 panes que tenía Ou seja, y 2 nós Así que nosotros temos a responsabilidade tenemos la de, responsabilidad de darmos o passo natural de dar el paso para natural que Deus possa prover o sobrenatural. para que Dios pueda proveer lo sobrenatural. Porque sem fé Porque sin fe é impossível nós agradarmos a es Deus. imposible agradar a Dios. E eu creio que o Senhor tem convidado uma geração Y yo creo que Dios está invitando a una generación a ter fé. a tener fe, A ter fé para o milagre. a tener fe para el A milagro, ter fé para o romper. para tener fe para que A suceda, ter fé para poder sobrenatural. tener fe para un poder sobrenatural. Antes de vir para cá, para Portugal, Antes Para de Portugal. venir aquí a Portugal, eu liderava os jovens da minha igreja. yo lideraba los jóvenes de mi iglesia E dos questionamentos que existiam y una de las cuestiones que había era que os jovens gostariam de viver coisas sobrenaturais. era de que los jóvenes, a ellos les gustaría vivir cosas sobrenaturales. Muitos deles me falavam: Y muchos de ellos me lo decían. "Não, eu quero ver o enfermo ser curado. Yo quiero ver al enfermo recibir sanidad. Eu quero expulsar demônio." Yo quiero echar fuera Eu demonios. falava: "Olha, muito legal. Y yo le decía, mira, guay. Mas quais foram as vezes que você orou pelo enfermo? Pero ¿cuántas veces has orado por el enfermo? Quais foram as vezes que você orou por libertação por alguém?" ¿Cuántas veces has orado por la liberación de alguien? De novo, o passo natural De nuevo, el paso natural para vivermos o sobrenatural. para vivir el sobrenatural. Eu não posso curar ninguém, Yo no puedo sanar a nadie, mas eu posso orar por alguém pero yo puedo orar por alguien para que através disso para que por medio de esto Jesus possa curar alguém. Jesús pueda curar a alguien. Amén. Amén. Então, eu gostaria de
te convidar a ficar de pé. Así que me gustaría invitarte a que te pongas de pie E eu queria orar junto com você. y me gustaría orar contigo. E se o grupo de louvor pudesse vir para cá. Y si el grupo de alabanza pudiera pasar. Mas eu creio que hoje à noite Y yo creo que en esta o noche Senhor vai aumentar a nossa fé el Señor va a añadir más a nuestra fe para novo romper. para que algo suceda. E não importa quantos anos você tem de vida cristã Y no importa la cantidad de años que tienes en la vida e cristiana de jornada com Jesus. y de trayectoria con Jesús. Mas a grande verdade Y es que la gran verdad é que sempre existe mais. es que siempre existe, hay más. Sabe, sempre existe um nível a mais para que você possa provar. Siempre hay un nivel a más para que tú puedas probar. Sempre existe um encontro maior Siempre hay un encuentro más grande para que nós pudéssemos provar. para que podamos probar de E ello. nessa noite eu creio que alguns podem viver isso. Y yo creo que en esa noche algunos pueden vivir Não só esto. alguns, como todos. No solamente algunos, sino todos. Assim como nós vimos no cenáculo, Así como hemos visto en el aposento quando alto. todos foram cheios do Espírito Cuando Santo. todos fueron llenos del Espíritu Santo. A minha oração na noite de hoje Y mi oración en la noche é de para que hoy todos nós es para que todos sejamos nosotros cheios do Espírito Santo. seamos llenos del Espíritu Por isso, se Santo. você puder, só feche os seus olhos aonde você está Así que donde tú estés, cierra los ojos e com as suas próprias palavras y con tus mismas palabras começa a clamar pela presença de Deus. empieza a clamar por la presencia de Dios. Fala, Deus, nós pedimos o acréscimo agora da sua presença. Señor, te pedimos que añadas más aquí de tu presencia. Pai, nessa noite, En esta noche nós pedimos que a nossa fé seja aumentada pedimos que nuestra fe crezca e que todos os dias y que todos los días nós possamos provar e ver podamos probar y ver o quão bom o Senhor é. cuán bueno tú eres, Em Señor. nome de Jesus, En el nombre de que Jesús, sejamos como Pedro, que seamos como Pedro, que ousou que fue osado em tirar o seu pé para fora daquele en barco poner su pie fuera de la barca e andou sobre as águas. y pudo caminar sobre las aguas. Pai, eu declaro sobre essa igreja Yo declaro, Padre, sobre esta que essa é iglesia, uma igreja, que esta es una que iglesia, essa é uma casa que esta es una que casa anda constantemente sobre as que águas. camina constantemente sobre las Pai, eu aguas. declaro sobre cada pessoa aqui nesse Yo salão, declaro sobre cada persona aquí, desde o mais novo até o mais velho, desde el más jovencito hasta el más que mayor, ao longo dos próximos dias que a lo largo de los próximos días que venga, eles possam viver coisas sobrenaturais, ellos puedan vivir cosas sobrenaturales, seja através de sonhos, sea por medio de sueños ou seja através do dia a dia. o a través de tu día a día. Nós pedimos agora Nosotros pedimos pela ahora manifestação do seu reino por la manifestación de tu e reino para que o seu reino y para que tu reino invada de norte a sul da Espanha. invada a España de norte a Nós sur. consagramos Nosotros consagramos como igreja de Cristo como iglesia de Cristo a Espanha ao Senhor. a España al Señor. A Espanha pertence a ti España te pertenece a ti unicamente, únicamente, exclusivamente. exclusivamente. É o Senhor El Señor, que é Rei dos Reis que es Rey de e Reyes Senhor dos y Senhores Señor de Señores sobre essa nação. sobre esta nación. Nós clamamos também Nosotros clamamos por también avivamento por un avivamiento em cada igreja local, en cada iglesia local, independente de sua denominação, independiente de su denominación, independente de sua história. independiente de su Nós historia. clamamos, aviva a sua igreja, Nosotros clamamos, aviva tu iglesia, desperta o teu povo, despierta a tu pueblo, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Se você é batizado com o Espírito Santo, Si tú eres bautizado en el Espíritu Santo, ora em línguas agora, empieza a orar en lenguas ahora. começa a orar no Espírito. Empieza a orar en A espíritu. Bíblia diz que aquele que ora em línguas, La Biblia dice que aquel que ora en espíritu, ele também edifica o seu homem espiritual. él también edifica su hombre É espiritual. o seu homem interior nesse momento, Es su hombre interior en este momento, fazendo uma oração que não está baseada no seu entendimento, haciendo una oración que no esté basada en tu entendimiento, mas é um contato direto com o Senhor, pero se trata de un contacto directo con el Señor, orando em mistérios. orando